Ei, gente, Felipe Ramé aqui mais uma vez, chefe curador do Grupo Super Nosso. Essa semana a Feira de Vinhos homenageia a Itália. E eu escolhi um dos pratos mais emblemáticos da cozinha italiana, um dos mais tradicionais, uma pasta alla puttanesca. Escolhi ingredientes especialíssimos da seleção de importação do Super Nosso. Vamos usar uma passata rústica, uma espécie de rigatone mais curtinho que se chama calamarata, um azeite italiano, uma alcaparra, um bom alite. Tenho certeza que vocês vão adorar. Bora começar a receita. Bom, lembrando que para se preparar uma boa pasta alla puttanesca, nós precisamos de poucos e bons ingredientes. E isso a gente tem de sobra aqui nessa mesa. Eu queria, antes de começar a detalhar os processos e os preparos, repassar todos os ingredientes que a gente tem aqui nessa mesa farta para facilitar aí para vocês. Nós estamos usando essa pasta, que é uma espécie de rigatone, que é uma importação própria do Super Nosso, que é a calamarata, que é uma pasta trifolata ao bronzo, uma pasta que é passada num maquinário de bronze, que vai garantir a ela uma rugosidade que faz com que o molho tenha uma aderência melhor na pasta. Parece um detalhe bobo, mas faz toda a diferença quando a gente quer fazer um autêntico prato italiano. Além disso, nós vamos usar uma passata rústica da Petit, também importação própria, esse caperini da Casa Rinaldi, que é maravilhoso, essa mini alcaparra bem delicada. Uma boa alcaparra não tem muito sal e ela tem mais aroma e muito mais sabor. A mesma coisa é o alite. A gente tem um alite da Risoli, que é também uma marca de importação do Super Nosso. Estou com ele aqui no próprio azeite. Além de sal, pimenta do reino, alho, louro, um bom tomate para a gente fazer assado para finalizar o prato, salsinha, pimenta calabresa, azeitona e esse azeite italiano da Fiorentini, que é um azeite não filtrado. Enfim, uma seleção de ingredientes italianos autênticos, de importação do Super Nosso, e agora fica fácil a gente preparar o nosso clássico rigatone alla puttanesca. O primeiro passo da receita é colocar uma panela com água para ferver. Eu já estou aqui adiantado com uma panela com água já quente, e essa é uma máxima na cozinha italiana. Antes de cozinhar a pasta, a gente prepara o molho. Jamais cozinha a pasta antes de preparar o molho. E se não é aquele corre, aquela loucura, então prepara o molho e aí sim a gente vai cozinhar a massa. Então vamos começar preparando o nosso molho nessa frigideira aqui. Eu vou ligar o fogo, né, para ela começar a aquecer. Lembrando que depois que o molho estiver pronto e a massa estiver cozida, a gente vai jogar a massa sobre o molho e vamos envolver antes de servir. Então primeiro eu aqueço a frigideira, vamos amassar um dente de alho. Tem aqui um dente de alho bonitão. A gente vai fazer o que o italiano chama de alho in camicia, que é o alho só amassado, com casca e tudo, ó. Bem amassado para ele liberar bastante sabor, tá? E aí a gente joga ali, ó. Então nosso alho aqui na panela, vamos jogar o nosso azeite italiano não filtrado. E aí a gente pode ser generoso com esse azeite. Então o que a gente faz aqui é banhar esse alho de azeite para que ele solte todo o óleo essencial, todo o aroma, que vai deixar o nosso molho super saboroso. Estou fazendo aqui ingrediente, um preparo para mais ou menos 2 receitas, tá? Então vamos aqui, ó, gosto de inclinar a panela também, ó, para o nosso alho fritar no azeite, até liberar o aroma todo, ficar com um dourado bonito. Virar ele aqui de lado, ó, para ele soltar aroma dos dois lados. Vou colocar uma folhinha de louro sobre esse alho. Alho no ponto, nós vamos jogar a nossa passata. Vou jogar um pouco de sal. Não coloquem muito sal, lembrando que alcaparra e alite já tem muito sal. E vamos com cuidado, ó, jogar a nossa passata.
Refogamos aqui com bastante azeite, alho amassado, folha de louro. Joguei uma pitada de sal. E agora a gente vai acrescentar, o nosso molho tá aqui, ó, fervendo bem de lentinho, bem devagar. Vamos acrescentar os outros ingredientes. Vou colocar aqui a nossa caperine. Vou baixar o fogo, quero ele bem baixinho. Ó. Vamos colocar nossas mini alcaparrinhas da Casa Rinaldi. Vou colocar uns pedacinhos de alite. Gosto de colocar agora, não no começo, porque aí ele dissolve, o alite dissolve, mas ainda mantém uns pedacinhos. A gente coloca também sempre um pouquinho do óleo da conserva do alite, para trazer ainda mais sabor. As nossas azeitoninhas pretas. Vamos colocar um pouquinho de pimenta calabresa. E eu gosto de colocar também um pouquinho de pimenta do reino, moída na hora, ó. Que traz mais perfume e um pouquinho mais de picância. Eu diria que esse é um dos molhos mais fáceis de se preparar, né? Azeite, alho em camitia, louro, passata rústica de tomate, alite, caperine, pimenta calabresa, pimenta do reino, azeitona preta, um bom parmesão. Com o molho pronto, a gente tem aqui, para finalizar, prezzemolo, que o italiano chama, que é a salsinha, um bom queijo parmesão. Esse não é um italiano, esse é um tipo grana padano, que é o rar gran formaggio. A gente vai ralar na hora. Um pouquinho mais de azeite, né? Fica aqui. Ou seja, molho pronto, ingredientes da finalização pronto. Agora eu vou trazer a nossa água fervendo e vamos cozinhar a pasta. E eu quero falar mais sobre isso. Bom, ó, tô trazendo aqui minha água. Estamos com uma panela grande, cheia de água. Isso é muito importante na hora de se cozinhar uma pasta. A gente precisa ter bastante água, plena ebulição, e aí a gente coloca uma quantidade generosa de sal. Não é para ficar salgada demais, né? A gente coloca como se fosse uma água para cozinhar arroz, levemente salgada. Então a gente espera voltar a ferver, sempre no fogo alto, estou aqui no máximo. E aí sim, com bastante água fervendo salgada, a gente vai colocar a nossa pasta, que é essa beleza aqui, ó, da Liguori, Pastifício Liguori. Lá na roça a gente chama de goela de pato, goelão, que é muito parecido com o rigatone. Eu gosto dessa pasta porque o molho entra dentro da pasta e fica muito mais saborosa a degustação do prato como um todo. Lembrando, como a gente sempre faz aqui no final da receita, eu vou chamar a Lorena, sommelier do Grupo Super Nosso, para apresentar os rótulos que ela escolheu para harmonizar com essa beleza dessa pasta alla puttanesca. Então vamos lá, ó. Joguei aqui, ó, nossa calamarata. Um detalhe é a água fervendo e assim que a gente colocar a pasta, vamos mexer, né? Essa é uma dica para quem tem o hábito de cozinhar macarrão em casa e que não quer que o macarrão grude. Então a gente mistura, ó, uma ou duas vezes bem misturado para separar a pasta e garantir que ela fique soltinha no final. Um outro ponto importante que o italiano faz quando prepara a massa, além de preparar o molho antes, é tirar a massa al dente, é tirar a massa ainda durinha, né? Isso é muito importante, que a gente finalize o cozimento da pasta dentro do próprio molho. Então, quando ela estiver faltando alguns minutinhos, a gente vai escorrer a pasta e colocar ela no molho. Isso faz com que ela absorva o sabor do molho e deixa um pouquinho de amido que vai ajudar a encorpar esse molho, né? Esse é um detalhe bem importante para finalizar qualquer tipo de massa com qualquer molho. Tirar aqui minha pasta. Vamos colocar nosso molho aqui no fogo baixinho, para ele não ferver demais, só para ele estar morno. E aí a gente vai pouco a pouco tirando, gosto de trazer um pouquinho da água de cozimento, ó, o nosso rigatone, o nosso calamarata. Finalizar o cozimento no próprio molho. Ó, vou saltar aqui agora, ó, para envolver a massa no molho. Olha que beleza. E agora nós vamos deixar ferver mais ou menos 2 minutinhos, que ela vai estar pronta para montar a nossa pasta e finalizar com as ervas frescas e o parmesão. Estou jogando um pouquinho mais de sal, uma pimentinha do reino a mais, para ficar bem bonita, trazer mais picância.
Vou colocar um pouquinho mais do óleo do alite, o óleo da conserva, um chorinho a mais, ó. Vamos rasgar aqui, ó, uma salsinha, ó, para jogar de cima bonita. E tenho aqui também um basílico que eu vou rasgar para ele abrir bastante aroma, ficar bem rústico, umas folhinhas de basílico. Tá pronto para montar o nosso rigatone alla puttanesca. Bora montar esse prato aqui, que essa massa tá linda. Desliga o fogo e aí a gente vai montar o nosso prato com muita delicadeza, molho na textura certa, envolvendo a massa. Ó, vou envolver mais, trazer o nosso calamarata, primo do rigatone alla puttanesca. Envolver um pouquinho mais para ela entrar, para o molho entrar na pasta. Acho que tá lindo, viu? Vou colocar uns aqui, ó. Eu fiz um detalhe especial que eu não comentei com vocês, mas eu trouxe aqui um tomate assado. Nós vamos colocar esse tomate sobre a nossa pasta antes, um pouquinho antes de ralar o queijo. Eu levei esse tomate ao forno bem quente, a 250 graus, para ele trazer essa notinha de tostado. Vai garantir uma estética bonita, como vocês estão vendo, e um acabamento final no nosso rigatone alla puttanesca. E vai garantir uma estética. Vamos colocar aqui, ó, um filezinho de alite sobre esse tomate. Um pouquinho mais do óleo de alite. Vou colocar também um pouco mais de azeite. E a gente tem aqui o nosso rigatone alla puttanesca clássico, com tomate assado, molho numa textura. Tô aqui salivando. Quero agora chamar a Lorena para saber quais vinhos ela escolheu para harmonizar com o nosso prato. Olá, Felipe. Bom, essa semana vamos falar de Itália, né? Escolhi 2 rótulos, saí um pouco do convencional, poderia harmonizar com o tinto perfeitamente seu prato, mas optei por escolher um branco e um rosé. Vamos ver se funciona. Me conta um pouco do prato e vamos falar dos vinhos. Esse é um prato, Lorena, que ele carrega muito aquele sabor que hoje em dia está super na moda, que é o umami, né? Que o tomate tem, o parmesão, o alite. Então isso dá uma percepção de sabor muito diferente na boca, a própria alcaparra. Você tem sabores muito intensos, né? Azeitona, alcaparra, alite, alho, o próprio parmesão, né? São sabores persistentes que ficam na boca. O tomate, que traz frescor e acidez. Esse tomate assado traz também uma nota de tostado, um queimado. Então acho que tem aí uma coleção de sabores e aromas, prevalecendo, eu acho que essa coisa do alite, esse umami mesmo, e a acidez do tomate. Essa passata é maravilhosa. Provei ali, acho que tá bem gostoso. Bom, quando falamos de harmonização de massas, a gente está muito voltado para a questão do molho, né? Sim. Podemos harmonizar por similaridade, às vezes por contraste, né? Sal e às vezes algo um pouco mais leve. Pensando em molho vermelho, na questão do umami, é aquela harmonização que 1 mais 1 é igual a 3, né? Então, assim, é bem interessante. Pensei em um rosé da região da Sicília, o Tassari, uma uva que a Sicília tem feito muito bem, de um produtor bastante conhecido nosso, né? Um dos carro-chefes da adega Supernossa, que é o Carus Minin. Sim. Então, um Syrah com boa acidez, bastante fruta, acredito que vai dar interessante. A acidez no vinho e no molho vermelho, no caso, que tem acidez por causa do tomate, é um corinho. Então, vou harmonizar por similaridade, né? Um prato que tem um pouco de acidez com um vinho que também tem uma acidez e um frescor. Acredito que vai dar tudo certo. E pensei num branco também, de uma região clássica da Campanha, Fiano de Avellino, né? A uva Fiano, feita na província de Avellino, é um dos clássicos dessa região. Bastante conhecido pelos tintos lá, os Taurazes, que são aliânicos, mas são vinhos mais carregados. Que saí um pouco do tinto e pensei no branco de uma região clássica, acho que pode combinar muito bem. Vamos
Maravilha, tô curioso. pensar e... O que a gente prova primeiro, o branco ou o rosé? O que você acha que faz mais sentido? Vamos branco primeiro? Vamos de branco. Falando em Feu de San Gregório, que é uma das vinícolas mais charmosas da Itália, faz em grandes vinhos, um produtor bastante renomado e conhecido pela produção de vinhos na região da Campanha. Então vamos provar esse Fiano de Avellino. Bora lá, fazer esse sacrifício. Fazer esse sacrifício. Obrigado. Saúde. Saúde. O nariz tá maravilhoso, viu? O nariz tem um toque de mineralidade Amêndoa, característico dessa região. Mel. Um pouco de mel, de avelã. Então uma fruta branca. Maravilhoso, hein? Um corpo, personalidade, um álcool equilibradíssimo, né? Acidez, esse mas mel. Tem um bom volume de boca, né? E ao mesmo tempo faz lembrar um traço de doçura por causa desse mel, então no aroma. Deve ser uma região quente, né? Tá mais pro sul, então eu tenho contraste com os vinhos produzidos nessa região, né? Mas assim, tem bem um traço de mineralidade, influência. Então assim, isso é bem característico nesse vinho. Eu produzo outros desse produtor, né? Temos vermentino, tem os tintos clássicos também, mas esse branco com esse corpo, com essa intenção, esse traço de um clima um pouco mais quente, faz esse contraste no vinho com notas um pouco maduras, né? De fruta mais madura, tem esse traço de doçura que eu acredito que possa combinar muito bem com o prato. Vamos provar? Servir um pouquinho aqui. Vamos lá. Ó, pegar o molhinho. Vou pegar um pedacinho desse alite. Ó. E um pedacinho que tá com a cara ótima. Do tomate assado, sem fazer bagunça. Vou botar aqui ao lado de uma azeitoninha que ficou para trás. A massa integrou bastante, né, o molho, né, nesse modelo de massa. Vem a massa e vem muito molho junto, né? Esse vinho é um clássico. E com molho, eu acho que por similaridade, acidez com acidez, deu uma crescente tanto no vinho quanto no prato. O que eu achei, assim, além dele ter acidez que limpa o paladar, limpa principalmente esses ingredientes que trazem mais essa nota de sal e umami, mas por outro lado, esse dulçor, essa coisa mais compotada de mel, com acidez e a picância que vem da pimenta do reino e da caiena, acho que ficou assim... Perfeito, muito né? fino. Muito bom. Maravilha. Bom, vamos ver Bora se o provar? rosé mantém no mesmo estilo, se a gente consegue ter uma harmonização tão boa quanto o branco. Um Syrah, feito pelo produtor Caruso Menini, um Syrah Rosato Tazzari. Obrigado. Bom, Sicília tem feito bons vinhos nessa uva. Esse produtor faz desde Syrahs tintos, brancos, é um produtor também de vinhos de sobremesa, então ele tem uma gama muito grande. Então ele faz um Syrah fresco, bastante frutado, bem aromático, bem leve rosé também. De Syrah. Um rosé de Syrah. Syrah é muito conhecida pelas especiarias, né? Mais conhecida ali nos cortes de vinhos na França, na altura do Rhône e tudo mais, e na Itália, na região ali da Sicília, eles têm feito bons Syrahs. E esse especificamente um rosé sem madeira, com mais predomínio da fruta. Eu peguei uma frutinha um moranguinho, cerejinha. Framboesa, cereja. Bem frutinha vermelha Bem mesmo. frutinha. E um amargor, assim, que eu gosto, assim, né? Um amargor sutil no final, mas que eu acho que também vai bem aqui. Com prato, né? A questão do vinho também menos alcoólico, né? 12,5, então ele pode até ressaltar essa questão um pouco da acidez e do amargor. Esse vinho com teor alcoólico mais baixo também, ele vai legal com isso.
Vamos encerrar de boca cheia, né, Lorena? Que o trem aqui deu certo demais, né? Deu muito bom. Saúde mais uma vez. Até a próxima. Parabéns. Obrigado a vocês. Até a próxima.